Se você quer entender o que realmente diferencia uma empresa comum de uma máquina de resultados consistentes, você precisa entender uma verdade desconfortável. Quase ninguém sabe medir o que realmente importa. A maioria das equipes trabalha muito, mas produz pouco. A maioria dos gestores fala muito, mas direciona mal. E é exatamente aqui que entra o princípio central de gestão de alta performance. Alta performance não é intensidade emocional, não é motivação inflada, não é cultura de frases inspiradoras na parede. Alta performance é a capacidade sistemática de transformar esforço em resultado mensurável. É a ciência de fazer com que cada hora investida gere impacto concreto. Andrew Grove parte de uma premissa simples e brutal. O trabalho de um gestor é aumentar o output da organização. Output não é atividade. Output não é presença. Output não é esforço. Output é resultado útil entregue. Essa distinção muda tudo. Imagine um time de vendas que passa o dia inteiro em reuniões internas discutindo estratégias brilhantes, mas fecha poucos contratos. Eles trabalharam? Sim. Produziram output real? Não. Agora imagine um time que define claramente o que significa vitória, mede diariamente os indicadores certos e ajusta o comportamento com base nesses dados. Esse segundo time pode até trabalhar menos horas, mas produz muito mais. Porque entende o jogo. Alta performance começa com clareza radical. Se você não consegue definir em uma frase objetiva qual é o resultado final que sua equipe precisa gerar, você não tem gestão, você tem improviso. Grove ensina que todo gestor deve perguntar constantemente: qual é o output real da minha função? Se você lidera engenheiros, seu output não é escrever código. Seu output é fazer com que o time produza código de qualidade no prazo certo. Se você lidera vendedores, seu output não é vender diretamente. É fazer com que o sistema de vendas funcione e escale. O gestor não é um executor de tarefas. Ele é um multiplicador de capacidade. E aqui está a primeira mudança mental profunda. Seu valor não está no que você faz com as próprias mãos. Está no que você faz os outros fazerem com excelência. Pense em um maestro. Ele não toca todos os instrumentos. Ele não produz o som diretamente. Mas sem ele a orquestra vira ruído. O gestor é o maestro do desempenho coletivo. Se a música está desorganizada, a responsabilidade não é apenas dos músicos, é da regência. Mas como se multiplica a capacidade? A resposta está em 3 alavancas principais: informação, estrutura e feedback. Informação correta no tempo certo evita desperdício de energia. Estrutura define prioridades e elimina ambiguidade. Feedback constante ajusta o rumo antes que o erro se torne irreversível. Empresas de baixa performance funcionam como navios sem radar. Descobrem que estavam na rota errada apenas quando já bateram nas pedras. Empresas de alta performance medem continuamente. Aqui surge um conceito central. Indicadores operacionais precedem resultados finais. Se você espera o faturamento cair para perceber que há um problema, você já perdeu tempo demais. É preciso identificar os indicadores que antecedem o resultado. Se o número de propostas enviadas cai, o faturamento cairá depois. Se o número de defeitos por produto aumenta, a reputação cairá depois. Gestão é antecipação. E antecipação só existe quando você mede os sinais certos. Isso exige disciplina intelectual. Você precisa separar o que é vaidade do que é essencial. Muitas empresas medem dezenas de métricas que parecem sofisticadas, mas não alteram comportamento. Métrica boa é aquela que orienta a ação. Se o número muda e ninguém muda comportamento, essa métrica é irrelevante. Alta performance é foco extremo. Não se mede tudo. Mede-se o que move o ponteiro. Outro ponto crucial é a qualidade das reuniões. A maioria das reuniões é um desperdício silencioso de produtividade. Grove ensina que reuniões são ferramentas de produção. Elas devem ter propósito claro: coletar informação, tomar decisão ou resolver problema. Se não cumprem um desses papéis,
são ruído organizacional. Reuniões mal conduzidas drenam energia mental e criam a falsa sensação de trabalho. Reuniões bem estruturadas alinham direção e aceleram execução. Pense em uma reunião como uma fábrica de decisões. Se você entra sem pauta, sem dados, sem objetivo, é como entrar em uma linha de produção sem matéria-prima e sem projeto. O resultado será confusão. Alta performance exige preparação, exige clareza sobre o que precisa ser decidido, exige acompanhamento das decisões tomadas. Decisão sem acompanhamento é apenas conversa elegante. Agora observe algo mais profundo. A cultura de performance nasce da expectativa. Pessoas tendem a performar no nível da expectativa clara que recebem. Se você tolera mediocridade, você ensina mediocridade. Se você define padrões altos e mede consistentemente, você eleva o comportamento coletivo. Isso não significa agressividade ou desumanidade. Significa responsabilidade. Um gestor que não define padrão está abandonando o time à própria sorte. Existe também a questão da alocação de tempo. O tempo do gestor é o recurso mais escasso da organização. Cada hora investida deve ter retorno multiplicado. Grove defende que o gestor precisa analisar seu próprio calendário como um investidor analisa um portfólio. Quais atividades geram maior impacto no output da equipe? Treinar pessoas estratégicas gera retorno exponencial. Resolver tarefas operacionais que poderiam ser delegadas gera retorno mínimo. Se você passa o dia resolvendo pequenos incêndios, você nunca constrói o sistema que evita incêndios. Isso nos leva ao poder do treinamento. Treinar não é custo, é multiplicação futura de capacidade. Cada pessoa que você desenvolve aumenta o alcance da organização. Mas treinamento eficaz não é palestra motivacional, é instrução prática, acompanhamento e correção. É mostrar como fazer, observar a execução e ajustar. É repetição até virar padrão. Alta performance é construída por hábito coletivo, não por momentos de inspiração. Outro ponto essencial é a diferença entre tarefa e responsabilidade. Tarefas são atividades específicas. Responsabilidade é resultado final. Quando você atribui apenas tarefas, você cria executores passivos. Quando você atribui responsabilidade por resultado, você cria donos. E donos pensam. Donos antecipam problemas. Donos se comprometem. A mudança é simples, mas profunda. Em vez de dizer, faça isso, diga, você é responsável por garantir que isso aconteça. Há também a compreensão dos estágios de maturidade da equipe. Nem todos precisam do mesmo nível de supervisão. Pessoas novas exigem direção clara e acompanhamento frequente. Pessoas experientes exigem autonomia e confiança. Tratar todos da mesma forma é erro estratégico. O gestor eficaz ajusta o nível de controle conforme a competência e o comprometimento da pessoa. Controle excessivo sufoca talento. Controle insuficiente destrói qualidade. E então chegamos ao ponto central. Performance é sistema. Não é sorte. Não é talento isolado. É construção intencional. Se você quer resultados previsíveis, precisa de processos previsíveis. Se você quer crescimento consistente, precisa de métricas consistentes. Se você quer excelência coletiva, precisa de padrões claros. O livro não oferece mágica, oferece método. E método aplicado com disciplina gera vantagem competitiva quase invisível, mas devastadora. Comece aplicando uma pergunta simples amanhã. Qual é o output real da minha função e como estou medindo isso? Depois pergunte, o que estou fazendo hoje que não impacta diretamente esse output? Corte o que é irrelevante. Amplifique o que gera resultado. Treine quem pode multiplicar sua capacidade. Transforme reuniões em ferramentas produtivas. Defina indicadores que antecipam problemas. Estabeleça padrões claros e cobre com consistência. Alta performance não é sobre trabalhar mais. É sobre trabalhar com direção. É sobre transformar energia dispersa em força concentrada. É sobre sair da ilusão de produtividade e entrar na realidade de resultados mensuráveis.
Quando você internaliza isso, sua forma de liderar muda. Seu olhar sobre tempo muda. Sua tolerância à mediocridade diminui. E o resultado começa a refletir essa mudança estrutural. O que separa organizações comuns de organizações extraordinárias não é genialidade isolada. É disciplina aplicada todos os dias. É clareza repetida. É medição constante. É responsabilidade assumida. Quando você entende que gestão é multiplicação de output e passa a agir com essa lente, você deixa de ser apenas um gestor. Você se torna arquiteto de desempenho. Existe uma ilusão perigosa que destrói a performance silenciosamente. Acreditar que pessoas inteligentes naturalmente produzirão resultados extraordinários. Isso é falso. Inteligência sem sistema gera desperdício sofisticado. Talento sem direção gera esforço disperso. O que Andrew Grove mostra é que a excelência organizacional não nasce do acaso, nasce de arquitetura. E arquitetura significa desenhar conscientemente como o trabalho flui. Pense em uma fábrica. Se as máquinas estão posicionadas aleatoriamente, mesmo as melhores máquinas produzirão pouco. Agora imagine essas mesmas máquinas organizadas em uma sequência lógica, onde cada etapa alimenta a próxima com precisão. O mesmo recurso, dois resultados completamente diferentes. A diferença não está nas máquinas, está no sistema. Equipes funcionam da mesma maneira. Uma das ideias mais poderosas do livro é que todo trabalho gerencial pode ser analisado como um processo produtivo. Isso muda sua percepção. Em vez de enxergar gestão como algo abstrato, você começa a enxergar como fluxo de entrada, processamento e saída. Informações entram, decisões são tomadas, ações são executadas e resultados são produzidos. Quando algo dá errado, você não culpa pessoas imediatamente. Você investiga o processo. Essa mudança é crucial porque remove o julgamento emocional e substitui por análise estrutural. Se uma equipe constantemente falha em entregar no prazo, a pergunta não é quem errou, mas onde o processo permite o erro. Talvez os prazos não estejam claros. Talvez os critérios de qualidade não estejam definidos. Talvez a comunicação esteja fragmentada. Alta performance não é baseada em culpa, é baseada em melhoria contínua. E aqui entra um conceito estratégico: alavancagem gerencial. Nem todas as ações de um gestor têm o mesmo peso. Algumas têm impacto pequeno, outras têm impacto exponencial. Seu papel é identificar onde está a alavancagem. Por exemplo, uma conversa individual bem conduzida com um colaborador-chave pode melhorar o desempenho de toda uma área. Um treinamento estruturado pode reduzir erros recorrentes por meses. Uma decisão estratégica correta pode evitar desperdício de milhões. Mas para agir com alavancagem, você precisa sair da mentalidade operacional. Muitos gestores se sentem produtivos porque estão sempre ocupados. Respondem e-mails o dia inteiro, resolvem pequenos problemas, participam de reuniões intermináveis. No final do dia, estão exaustos. Mas cansaço não é métrica de eficácia. Pergunte-se: o que fiz hoje que multiplicou a capacidade futura da equipe? Se a resposta for nada, você apenas manteve o sistema funcionando, não o evoluiu. Outro ponto central é a importância do acompanhamento sistemático. Definir metas é fácil. Acompanhar consistentemente é raro. E é nesse raro que mora a diferença. Grove defende que metas devem ser claras, mensuráveis e acompanhadas com regularidade. Sem acompanhamento, metas viram intenção. Com acompanhamento, metas viram compromisso real. Imagine um time que estabelece como meta aumentar a produtividade em 20%. Parece ótimo, mas se ninguém mede semanalmente os indicadores que levam a esse aumento, a meta se dissolve na rotina. Agora imagine que toda semana os números são analisados, obstáculos são discutidos e ajustes são feitos. A meta deixa de ser um desejo distante e passa a ser uma construção progressiva. Isso nos leva à importância dos indicadores antecipatórios. Resultados finais são consequência. Você precisa controlar as causas. Se quer melhorar vendas, meça número de contatos realizados,
taxa de conversão por etapa e tempo médio de fechamento. Se quer melhorar qualidade, meça a taxa de erro por processo e tempo de retrabalho. Quando você controla as causas, o efeito se torna previsível. Existe também a questão da tomada de decisão. Decisões ruins não são necessariamente fruto de má intenção, mas de informação incompleta. Um gestor eficaz constrói sistemas para que informações relevantes cheguem até ele rapidamente. Isso significa incentivar comunicação aberta, relatórios objetivos e cultura, onde problemas são expostos cedo, não escondidos até virar crise. Em ambientes de baixa performance, as pessoas escondem erros por medo. Em ambientes de alta performance, erros são tratados como dados. A diferença está na reação da liderança. Se cada erro gera punição emocional, ninguém será transparente. Se cada erro gera aprendizado estruturado, a organização evolui mais rápido que os concorrentes. Outro ponto profundamente prático é a diferenciação entre atividade de linha e atividade de staff. Atividades de linha impactam diretamente o output principal. Atividades de staff dão suporte. Ambas são importantes, mas confundir as duas gera distorção de foco. Se uma organização passa mais tempo aperfeiçoando relatórios internos do que melhorando o produto entregue ao cliente, algo está invertido. O cliente paga pelo output final, não pela sofisticação interna. Essa clareza evita desperdício invisível. Muitas empresas perdem energia aprimorando processos internos que não alteram o resultado final. Alta performance exige obsessão pelo que realmente gera valor externo. Tudo o que não contribui diretamente deve ser simplificado ou eliminado. Agora vamos aprofundar na gestão de pessoas. Um dos pontos mais transformadores do livro é a ideia de que a avaliação de desempenho deve ser honesta, objetiva e orientada a desenvolvimento. Avaliações vagas criam confusão, e confusão gera frustração. Quando alguém não sabe exatamente onde está falhando ou acertando, não consegue melhorar. Feedback eficaz é específico. Não é você precisa melhorar sua comunicação. É nas últimas 3 reuniões. Suas atualizações foram vagas e sem dados concretos, o que dificultou decisões. Especificidade gera clareza. Clareza gera ação. Ação gera evolução. Mas feedback não deve ser esporádico. Deve ser contínuo. Esperar meses para corrigir um comportamento é permitir que o erro se consolide como hábito. Pequenas correções frequentes evitam grandes crises futuras. Pense como um treinador esportivo. Ele corrige postura, movimento e estratégia durante o treino, não apenas no campeonato final. Outro ponto crítico é entender que motivação verdadeira nasce de competência e progresso, não de discurso emocional. Pessoas se sentem motivadas quando percebem que estão evoluindo e contribuindo para algo relevante. Isso significa que o gestor deve criar ambiente onde metas são desafiadoras, mas alcançáveis, e onde progresso é visível. Quando alguém percebe que seu trabalho gera impacto real, o engajamento aumenta naturalmente. Mas para isso acontecer, o gestor precisa conectar tarefas individuais ao resultado maior. Se uma pessoa não entende como sua atividade contribui para o todo, ela opera no piloto automático. Quando entende, passa a agir com intenção. Há também a necessidade de decisões difíceis. Alta performance exige padrões claros. Se alguém consistentemente não atinge expectativas, é preciso agir. Tolerar desempenho cronicamente baixo corrói a cultura inteira. Pessoas competentes percebem quando a mediocridade é aceita, e quando percebem, reduzem o próprio nível de exigência. Isso não significa frieza desumana. Significa justiça com o coletivo. Manter alguém em posição errada por tempo excessivo prejudica todos. Às vezes, a melhor decisão para a organização e para a própria pessoa é uma mudança de função, ou até desligamento. Gestão é responsabilidade moral com o sistema inteiro. Agora, internalize o seguinte: alta performance não é um estado permanente alcançado uma vez e mantido automaticamente. É um processo contínuo de ajuste. Mercados mudam, pessoas mudam,
Estratégias precisam evoluir. O gestor precisa estar constantemente avaliando se o sistema atual ainda produz o output desejado. Se algo deixa de funcionar, não é fracasso pessoal. É sinal de que o contexto mudou. Adaptabilidade estruturada é vantagem competitiva. Isso significa revisar metas, revisar indicadores e revisar processos regularmente. Comece olhando para sua própria rotina amanhã. Identifique 3 atividades que consomem tempo, mas não aumentam o output da equipe. Elimine ou delegue. Depois identifique uma ação de alta alavancagem que você vem adiando, como treinar alguém estratégico ou redefinir um processo confuso. Execute essa ação. Observe o impacto nas próximas semanas. Gestão de alta performance não é sobre heroísmo individual. É sobre construção consciente de sistemas que produzem resultado repetidamente. Quando você entende isso, você deixa de depender de esforço excessivo e começa a depender de estrutura inteligente. E estrutura inteligente transforma caos em previsibilidade. Essa é a diferença entre trabalhar muito e produzir muito. A maioria trabalha muito, poucos produzem muito. A diferença está na forma como pensam, medem e ajustam. Existe um ponto em que a gestão deixa de ser técnica e se torna estratégica no nível mais profundo. Quando você entende que toda organização é, na essência, um sistema de decisões encadeadas. Cada decisão molda comportamento, cada comportamento molda cultura, e cultura molda resultados. Se você quer alta performance sustentável, precisa dominar o mecanismo invisível que conecta esses 3 elementos. A maioria das empresas acredita que cultura é algo subjetivo, quase místico. Não é. Cultura é o conjunto de comportamentos que são recompensados e tolerados repetidamente. Se atrasos são ignorados, atraso vira cultura. Se mediocridade passa sem consequência, mediocridade vira padrão. Se excelência é reconhecida e exigida, excelência se torna expectativa coletiva. Não é discurso que forma cultura. É padrão consistente de reação da liderança. Andrew Grove deixa implícito algo poderoso. O gestor está constantemente ensinando, mesmo quando não percebe. Cada reunião conduzida de forma desorganizada ensina que preparação não importa. Cada meta estabelecida e não acompanhada ensina que compromisso é opcional. Cada problema ignorado ensina que responsabilidade é flexível. O líder é um transmissor permanente de padrões. Isso significa que sua coerência define o nível da organização. Se você exige números claros, prepare-se para fornecer números claros. Se exige pontualidade, seja pontual. Se exige preparo, chegue preparado. A alta performance não tolera incoerência, porque incoerência destrói credibilidade. E sem credibilidade, não há autoridade real, apenas cargo formal. Agora, aprofunde o raciocínio. Se o trabalho do gestor é aumentar o output da organização, então sua prioridade máxima deve ser garantir que as decisões certas sejam tomadas no nível certo. Um erro comum é centralizar decisões demais. Isso cria lentidão. Outro erro é delegar decisões sem clareza de critério. Isso cria caos. O equilíbrio está em definir quais decisões exigem sua intervenção e quais devem ser tomadas autonomamente. Uma decisão estratégica, como mudar o posicionamento de mercado, exige visão ampla e responsabilidade central. Já decisões operacionais diárias devem ser distribuídas para quem está mais próximo do problema. Quanto mais próxima a decisão estiver da informação real, melhor será a qualidade dela. Mas para isso funcionar, as pessoas precisam entender claramente os critérios de decisão. Isso nos leva a um conceito prático extremamente poderoso. Decisões devem ser guiadas por objetivos claros e métricas definidas. Se uma equipe sabe exatamente quais indicadores precisa melhorar, ela consegue decidir com mais autonomia. Sem métricas claras, qualquer decisão vira opinião, e opinião gera conflito desnecessário. Pense em um time de produto que precisa decidir se prioriza velocidade de entrega ou qualidade máxima. Se não houver um indicador estratégico claro, a discussão será infinita.
Mas se o objetivo estratégico definido for reduzir churn e os dados mostrarem que bugs estão causando cancelamentos, a decisão se torna objetiva. Alta performance reduz subjetividade sempre que possível. Existe também a dimensão da vulnerabilidade estratégica. Empresas que crescem rápido tendem a acumular complexidade. Processos se multiplicam, níveis hierárquicos aumentam, comunicação se fragmenta. Se o gestor não revisar constantemente a simplicidade estrutural, a organização começa a perder agilidade. Complexidade desnecessária é inimiga da performance. Toda vez que um novo processo é criado, você deve perguntar: isso aumenta o output final ou apenas cria controle adicional? Muitas vezes processos surgem como resposta a um erro isolado, mas se cada erro gerar uma nova camada burocrática, a organização ficará pesada. A solução não é criar controle infinito, é melhorar o sistema na raiz. Outro ponto transformador está na forma como metas são definidas. Metas precisam ser desafiadoras o suficiente para forçar evolução, mas realistas o suficiente para manter credibilidade. Metas impossíveis desmotivam. Metas fáceis acomodam. A calibragem correta exige conhecimento profundo da capacidade atual da equipe e do potencial de crescimento. Mas mais importante que definir metas é alinhar incentivos. Pessoas respondem aos incentivos, mesmo que inconscientemente. Se você recompensa apenas esforço visível, terá teatro de esforço. Se recompensa resultado mensurável, terá foco em resultado. Se recompensa colaboração inteligente, terá cooperação. Se recompensa competição interna excessiva, terá conflitos. O sistema de incentivos é uma das maiores alavancas de comportamento e muitas vezes é negligenciado. Empresas falam de colaboração, mas recompensam performance individual isolada. Falam de inovação, mas punem erros honestos. Falam de responsabilidade, mas não vinculam consequência a desempenho. Essa incoerência cria cinismo organizacional. Agora considere a importância do tempo como variável estratégica. Alta performance exige senso de urgência constante, mas não ansiedade caótica. Urgência saudável significa reconhecer que cada dia de ineficiência é custo acumulado. Mas essa urgência deve ser canalizada em ação estruturada, não em pressão emocional descontrolada. Gestores inseguros criam urgência artificial baseada em medo. Gestores estratégicos criam urgência baseada em dados e prioridade clara. A diferença é profunda. Medo paralisa ou gera decisões impulsivas. Clareza mobiliza a energia direcionada. Outro aspecto essencial é a gestão de crises. Crises revelam a qualidade real do sistema. Se uma falha isolada paralisa toda a operação, o sistema é frágil. Organizações resilientes possuem redundâncias inteligentes, comunicação rápida e liderança calma sob pressão. Crises devem ser analisadas com frieza depois que passam, não para culpar, mas para fortalecer o sistema. Pergunte-se: se amanhã ocorrer um problema grave na minha área, temos indicadores que detectam cedo? Temos responsáveis definidos? Temos plano de contingência? Alta performance não elimina problemas. Ela reduz a probabilidade e aumenta a capacidade de resposta. E então, chegamos a um ponto psicológico fundamental. O gestor precisa tolerar desconforto. Alta performance exige conversas difíceis, decisões impopulares e cobrança consistente. Se você busca ser sempre aprovado emocionalmente, sacrificará resultados. Liderança não é concurso de simpatia. É responsabilidade por resultados coletivos. Isso não significa autoritarismo. Significa maturidade. Significa dizer a verdade mesmo quando é desconfortável. Significa alinhar expectativas com clareza brutal, porque clareza evita ressentimento futuro. Ambiguidade gera frustração silenciosa. Agora observe como tudo se conecta. Clareza de output define foco. Métricas antecipatórias definem direção. Processos estruturados definem execução. Feedback constante define melhoria. Incentivos alinhados definem comportamento. Decisões distribuídas corretamente definem agilidade.
Cultura coerente define sustentabilidade. Quando esses elementos se alinham, a organização entra em estado de fluxo coletivo. O esforço diminui e o resultado aumenta. Não porque as pessoas ficaram magicamente mais talentosas, mas porque o sistema deixou de desperdiçar energia. Comece aplicando algo concreto. Escolha um processo essencial da sua área. Desenhe mentalmente as etapas. Identifique onde há retrabalho, atraso ou ambiguidade. Simplifique. Defina indicador antecipatório. Estabeleça acompanhamento semanal. Corrija rapidamente desvios. Faça isso consistentemente por 90 dias. Observe a transformação. Alta performance não surge de uma grande decisão heróica. Surge de dezenas de pequenas decisões corretas, repetidas diariamente. É disciplina estratégica aplicada com constância. Você não precisa de genialidade, precisa de método. E método exige compromisso intelectual. Quando você assume essa postura, sua forma de enxergar gestão muda definitivamente. Você passa a ver sistemas onde antes via pessoas isoladas. Passa a ver causas onde antes via sintomas. Passa a agir preventivamente em vez de reagir tardiamente. É aqui que gestores comuns se tornam arquitetos de excelência. Existe um ponto decisivo em que a gestão deixa de ser apenas técnica e se torna quase filosófica. É quando você entende que performance não é apenas produção de resultados, mas produção de clareza sob pressão. Em ambientes estáveis, qualquer sistema razoável funciona. O verdadeiro teste da alta performance é o caos. É quando o mercado muda, quando a concorrência avança, quando os números caem inesperadamente. Nesse momento, a diferença entre uma organização comum e uma organização extraordinária se torna brutalmente visível. Andrew Grove viveu isso na prática ao conduzir a Intel em momentos de ruptura estratégica. E o princípio que emerge é simples e poderoso. Quando a realidade muda, negar é fatal. Alta performance exige brutal honestidade intelectual. Se o modelo atual não funciona mais, insistir nele por orgulho é suicídio corporativo. A maioria das organizações falha não por falta de talento, mas por apego psicológico ao passado. Resultados antigos criam confiança excessiva. Confiança excessiva gera cegueira. Cegueira gera queda lenta e dolorosa. A única defesa contra isso é criar cultura onde dados têm prioridade sobre ego. Pergunte-se com frieza: se um concorrente inteligente assumisse minha posição hoje, o que ele mudaria imediatamente? Quais ineficiências ele eliminaria? Quais decisões ele questionaria? Essa pergunta é desconfortável porque expõe fraquezas estruturais, mas é exatamente esse desconforto que preserva a performance no longo prazo. Outro ponto crítico é a gestão em momentos de inflexão estratégica. Há períodos em que pequenas melhorias não são suficientes. É preciso mudança estrutural. Esses momentos são raros, mas decisivos. Eles exigem coragem para abandonar o que funcionou no passado e investir no que parece incerto. Aqui entra uma distinção profunda. Eficiência é fazer melhor o que já fazemos. Estratégia é decidir o que não devemos mais fazer. Alta performance sustentável exige ambas. Se você apenas otimiza o sistema antigo enquanto o mercado evolui, você se torna eficiente na direção errada. Pense em uma empresa que aperfeiçoa processos de venda física enquanto o consumidor migra para o digital. Ela pode ser extremamente eficiente internamente, mas irrelevante externamente. Gestão de alta performance exige vigilância constante sobre o ambiente externo. O cliente muda, a tecnologia muda, o comportamento muda. E o gestor precisa adaptar o sistema antes que a queda se torne visível nos números finais. Isso nos leva a um princípio prático fundamental. Escute sinais fracos. Grandes crises raramente surgem do nada. Elas começam como pequenas anomalias, uma leve queda em conversão, um aumento discreto em cancelamentos, um cliente estratégico insatisfeito. Organizações comuns ignoram sinais fracos porque ainda não doem. Organizações extraordinárias investigam imediatamente. Essa mentalidade exige disciplina analítica. Não basta medir. É preciso interpretar. Um número isolado
pode não significar nada, mas uma tendência consistente indica movimento estrutural. O gestor de alta performance desenvolve sensibilidade para padrões. Agora observe o impacto psicológico disso. Quando uma equipe percebe que a liderança reage cedo aos sinais, a confiança aumenta, porque sabem que não serão pegos de surpresa por uma crise gigante ignorada por meses. Segurança organizacional não vem de promessas otimistas, vem de vigilância ativa. Existe também a dimensão da energia coletiva. Toda organização possui energia limitada. Se essa energia é consumida por conflitos internos, burocracia excessiva e retrabalho constante, sobra pouco para inovação e crescimento. Alta performance exige direcionamento consciente dessa energia. Pergunte-se: onde minha equipe está desperdiçando energia emocional? Em disputas internas, em metas mal definidas, em prioridades que mudam toda semana. Cada mudança de direção sem explicação clara gera desgaste invisível. Foco consistente gera força acumulada. Outro ponto central é a construção de líderes dentro da organização. Se tudo depende de você, o sistema é frágil. Alta performance real significa criar outras pessoas capazes de pensar estrategicamente. Isso exige delegação real, não delegação superficial. Delegar não é transferir tarefa, é transferir responsabilidade acompanhada de autoridade. Mas delegação exige tolerância a erros iniciais. Se você retoma toda a responsabilidade ao primeiro erro, ensina dependência. Desenvolvimento exige espaço para tentativa, feedback e ajuste. Um gestor maduro entende que pequenos erros controlados hoje evitam grandes colapsos amanhã. Agora considere a maturidade emocional do líder. Pressão revela caráter. Sob pressão, líderes inseguros centralizam excessivamente, comunicam mal e reagem emocionalmente. Líderes preparados simplificam prioridades, reforçam comunicação clara e mantêm estabilidade emocional. Essa estabilidade é contagiosa. Se a liderança entra em pânico, a organização entra em pânico. Se a liderança transmite foco e método, a organização encontra direção mesmo em turbulência. Alta performance exige autocontrole consciente. Existe também a questão do aprendizado organizacional. Empresas extraordinárias aprendem mais rápido que a concorrência. Cada erro vira lição estruturada. Cada projeto vira base de melhoria futura. Isso não acontece automaticamente. Exige processos de revisão, exige documentação, exige análise pós-ação. Após concluir um projeto importante, pergunte: o que funcionou? O que falhou? O que faríamos diferente? Sem esse ritual de aprendizado, a organização repete erros indefinidamente. Outro ponto decisivo é a clareza estratégica comunicada de forma simples. Se você precisa de longas explicações para que sua equipe entenda a direção, há algo errado. Estratégia eficaz pode ser resumida com clareza. Estamos focando em qualidade superior para reduzir churn. Estamos priorizando expansão em um segmento específico. Simplicidade gera alinhamento. Complexidade excessiva na comunicação cria interpretações divergentes. E divergência estratégica fragmenta a execução. Agora absorva a síntese de tudo que foi construído até aqui. Alta performance é resultado de clareza radical de output, métricas antecipatórias, processos bem desenhados, feedback constante, decisões distribuídas corretamente, cultura coerente, adaptação estratégica contínua e aprendizado estruturado. Não é carisma, não é sorte, não é inspiração momentânea, é disciplina mental aplicada diariamente. E aqui está a reflexão final desta parte. Se você removesse 80% das distrações e focasse apenas nas poucas variáveis que realmente movem seus resultados, sua performance dobraria? Triplicaria? Provavelmente sim. O problema não é falta de esforço, é dispersão. Alta performance é concentração brutal no que importa. Comece amanhã com uma decisão concreta. Escolha um indicador estratégico essencial. Reúna sua equipe. Explique por que ele importa. Estabeleça acompanhamento frequente.
Elimine atividades que não contribuam diretamente para esse indicador. Faça isso por 60 dias. Observe o impacto. Transformação organizacional não começa com discurso, começa com foco executado de forma consistente. Você está disposto a assumir essa responsabilidade intelectual. Agora chegamos ao ponto mais profundo e mais desconfortável de todos, porque até aqui falamos de sistemas, métricas, processos, decisões, cultura, estratégia. Mas existe um fator invisível que determina se tudo isso será aplicado ou ignorado. Esse fator é disciplina executiva. Alta performance não falha por falta de conhecimento. Ela falha por falta de consistência. A maioria dos gestores entende, intelectualmente, o que precisa ser feito. O problema não é entendimento, é execução contínua sob desgaste. Existe um padrão silencioso que destrói organizações, o ciclo da empolgação inicial seguido de abandono gradual. Um novo método é implementado, indicadores são definidos, reuniões ganham foco. Durante algumas semanas a energia aumenta, depois a rotina volta, o acompanhamento enfraquece. As métricas deixam de ser analisadas com rigor. O sistema começa a se deteriorar e lentamente tudo retorna ao estado anterior. Por que isso acontece? Porque manter padrão exige energia mental constante, exige resistência à distração, exige dizer não repetidamente a demandas que parecem urgentes, mas não são estratégicas. Disciplina executiva é a capacidade de proteger o que realmente importa contra a invasão do irrelevante. Imagine que sua organização é como um campo cultivado. Se você para de cuidar, as ervas daninhas não pedem permissão. Elas simplesmente crescem. A disciplina é o ato contínuo de remover aquilo que não contribui para o crescimento do que importa. Agora, entenda algo essencial. Foco não é apenas decidir o que fazer, é decidir o que não fazer. E essa segunda parte é mais difícil, porque toda nova oportunidade parece atraente, toda nova ideia parece promissora, toda nova urgência parece justificável. Mas se cada nova demanda altera sua prioridade estratégica, você não tem estratégia. Você tem reação. Alta performance exige estabilidade de direção. Isso não significa rigidez cega, significa critério. Mudanças estratégicas devem ser deliberadas, não impulsivas. Cada vez que você altera prioridades, precisa ter base concreta. Caso contrário, você treina sua equipe a não levar nenhuma meta a sério. Agora vamos ao nível individual do gestor. Pergunte-se com honestidade brutal: quanto do seu dia é consumido por decisões que outras pessoas poderiam tomar? Quanto do seu tempo é drenado por tarefas que não aumentam a capacidade do sistema? Quanto da sua energia mental é desperdiçada reagindo em vez de construindo? Se você não protege seu tempo para atividades de alta alavancagem, ninguém fará isso por você. Existe uma regra implícita na alta performance. Aquilo que não é agendado com prioridade não acontece. Treinamento estratégico precisa estar na agenda. Revisão de indicadores precisa estar na agenda. Conversas de desenvolvimento precisam estar na agenda. Se você deixa essas atividades, quando houver tempo, elas nunca ocorrerão. Gestão não é sobre apagar incêndios, é sobre construir sistemas que reduzem incêndios futuros. Outro ponto fundamental é a clareza radical na comunicação de expectativas. Ambiguidade é inimiga da execução. Quando metas são vagas, as pessoas preenchem lacunas com suposições, e suposições raramente convergem. Dizer "precisamos melhorar" não significa nada. Melhorar o quê? Enquanto? Até quando? Como será medido? Sem essas respostas, não existe compromisso real. Compromisso nasce da especificidade. Agora vamos ainda mais fundo. Existe uma dimensão psicológica que separa gestores medianos de gestores extraordinários. A capacidade de confrontar realidade sem distorção emocional. Se os números estão ruins, estão ruins. Negar, suavizar ou racionalizar apenas prolonga o problema. A realidade não negocia com percepção. Ela responde à ação estruturada. Alta performance
Exige maturidade emocional para aceitar falhas como dados, não como ataques pessoais. Quando você desvincula ego de resultado, sua capacidade de correção aumenta exponencialmente. Isso também se aplica ao feedback que você recebe. Se você não cria ambiente onde sua própria liderança pode ser questionada de forma construtiva, você constrói cegueira estratégica. Toda organização precisa de fricção saudável. Não conflito destrutivo, mas debate honesto baseado em dados. Líderes inseguros evitam confronto. Líderes maduros estimulam análise crítica. Agora considere o impacto acumulado de pequenas melhorias consistentes. Se você melhora um processo em 1% por semana, ao final de um ano o ganho é gigantesco. Mas isso exige paciência estratégica. A maioria das pessoas abandona a melhoria contínua porque não vê resultados imediatos. Alta performance é construída na soma de ajustes pequenos e frequentes. Existe também o princípio da responsabilidade absoluta. Em última instância, o gestor é responsável pelo output da equipe. Culpar contexto, mercado ou limitações externas pode ser parcialmente válido, mas não constrói solução. A pergunta produtiva é sempre: o que está sob nosso controle que ainda não estamos utilizando? Essa mentalidade elimina vitimização organizacional. Se a concorrência está avançando, o que podemos ajustar? Se o mercado mudou, como podemos nos adaptar? Se há limitações internas, como podemos desenvolver capacidade? Alta performance não ignora dificuldades. Ela assume protagonismo diante delas. Agora imagine aplicar tudo isso de forma integrada. Você define output claro, estabelece métricas antecipatórias, cria processos enxutos, desenvolve pessoas estrategicamente, mantém acompanhamento consistente, ajusta estratégia quando necessário, aprende com erros, protege foco, age com disciplina. O resultado não é apenas melhoria incremental, é transformação estrutural. Sua organização deixa de depender de picos de esforço e passa a operar com previsibilidade crescente. Crises deixam de ser catastróficas e passam a ser gerenciáveis. Metas deixam de ser desejos e passam a ser construções metódicas. E então acontece algo poderoso. Confiança coletiva baseada em evidência. Não confiança cega, não otimismo vazio. Confiança sustentada por histórico de execução disciplinada. Esse é o verdadeiro significado de gestão de alta performance. Não é glamour corporativo, é rigor intelectual aplicado à prática diária. Agora, absorva a implicação final. Se você aplicar consistentemente os princípios discutidos aqui, sua forma de enxergar trabalho mudará para sempre. Você não tolerará mais reuniões vazias. Não aceitará metas genéricas. Não ignorará métricas relevantes. Não permitirá que cultura se degrade por omissão. Você se tornará guardião do sistema. E quando um gestor se torna guardião do sistema, a organização começa a operar em outro nível. A pergunta final não é se o método funciona. Ele funciona. A pergunta é se você está disposto a sustentar a disciplina quando o entusiasmo inicial desaparecer. Porque, no fim, alta performance não é um evento. É um compromisso contínuo com a excelência estruturada. E esse compromisso começa na próxima decisão que você tomar hoje.